Olá, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui a mais esse encontro para festejarmos aqui mais um lançamento do Instituto Nexus e do Museu de Brinquedos de Fortaleza, sob a gerência principal do professor querido, incrível, maravilhoso, Marcos Teodorico, que é quem organiza tudo isso e deixa esse processo muito mais tranquilo para que os pesquisadores e professores possam trabalhar de uma forma muito organizada, o Marcos e sua equipe. Então, estamos aqui ao vivo. Boa noite vocês que estão chegando agora para mais esse lançamento. E agora a gente vai falar desse livro que é Recreação e Ludicidade, Teoria e Prática. É um livro que veio para marcar essa geração nessa área da ludicidade, nessa área da recreação, com pesquisadores incríveis, com pessoas que realmente estão ali o tempo todo fazendo o trabalho com a ludicidade, com a recreação e atuando há muitos anos. Então, os autores que vocês vão encontrar neste livro são autores com muita experiência naquilo que está escrevendo. Então, a gente vai começar, né? Enquanto isso, o professor Marcos está entrando, daqui a pouquinho ele entra, ele está com uma situação de conectividade no aparelho dele, mas ele entra já já, porque ele é o nosso grande mestre aqui da noite, o nosso querido, que proporciona tudo isso para todos nós. E eu vou pedir para o Honório já ir colocando os slides, Honório, de quem vai ser o primeiro, né? O primeiro capítulo, que é o professor Marcos, inclusive, mas ele está se ajustando ali, né? O professor Jefferson. Mas, de qualquer forma, a gente pode começar já com o Rogério Grilo, que já está aqui, nosso querido doutor, professor Rogério. Grande professor Rogério, admiro demais seu trabalho, viu, Rogério? Você é incrível, meu querido. Obrigado, é recíproco. Seja bem-vindo. Cirlândia, é recíproco. Obrigado. Que joia. Posso iniciar minha breve fala? Sim, sim. O seu Eu capítulo... não estou travando, não, porque aqui em Muzambinho choveu muito e a internet está oscilando aqui no Instituto, então, se porventura travar, vocês me avisem que eu retomo aqui, certo? Certo, tá joia. Rogério, deixa eu só, antes de você começar, enquanto o Marcos está chegando ali, deixa eu só ressaltar aqui os organizadores desse livro, que, claro, né, a gente vai ajustando aí os nossos horários, aos nossos compromissos, mas estão todos envolvidos, bastante envolvidos e atentos aqui, né? Então, só para a gente saber quem são os organizadores, então, o professor Marcos Teodorico, como eu falei, que ele é o nosso, né, Rogério, o nosso grande mestre aí, que mobiliza todo mundo para escrever, para contribuir com essa temática tão importante. A professora doutora Charline Vládia Silva de Mello, eu, professora Cirlândia, e o professor Jefferson Antunes, que também, né, faz parte dessa organização, e são pessoas incríveis, e nosso mestre já chegou, vou deixar ele falar Cilândia, a tá palavra me ouvindo, dele. Cilândia? Agora eu tô. Ah, graças a Deus! Caramba, pessoal, me perdoe. Olha, tecnologia, não sei não, aí fica... Os celulares não funcionam, mas vamos lá. Faz parte. Olha, Cilane, continua rapidinho aí, que depois eu falo, vá. Tu estava falando, eu acabei interrompendo. Não, Marcos, está tudo perfeito. Eu já falei um pouco do livro, né, do nosso compromisso aqui com os nossos ouvintes, com quem vai depois receber esse livro que está incrível. E depois você complementa, mas eu já estou aqui chamando o Rogério, porque o primeiro capítulo, né, o professor Jefferson não pode, não sei se você já quer falar do primeiro capítulo. Beleza. Ou a gente deixa o Rogério falar primeiro, que ele já está aqui. Antes de começar... Marcos? Bom recebê-los. Depois eu faço os agradecimentos, a introdução. Vamos passar logo, porque nós atrasamos bastante para o lançamento desse livro incrível, Recreação e Ludicidade. Depois eu falo sobre essa parte introdutória. Os organizadores, a Cirlândia já deve ter feito comentários sobre essas pessoas lindas e maravilhosas. E nós temos aí 21 capítulos, né, Cirlane? 21 capítulos. Isso mesmo. Onde participam grandes profissionais da área de recreação. E nós vamos começar logo a apresentar, porque alguns colegas têm outros compromissos,
com o capítulo 2. Eu não vou nem falar com o meu agora, vou deixar falar no final, que é o capítulo 1, Tecnologia Social Lúdica, Possibilidades e Uso. Então, eu vou já passar a palavra para o nosso querido Rogério Grilo, onde a gente está participando do capítulo 2, Teoria da Variabilidade Adaptativa de Brian Smith, Contribuições à Recreação. E, logo em seguida, temos aí o capítulo 4 da Querubina, que em breve vai falar também. Então, professor Rogério, vamos tentar trabalhar em cima daquele tempo estabelecido pelo coletivo, e sejam bem-vindos e para fazer os comentários sobre o capítulo número 2. Olá a todos, né? Faço votos de saúde e paz. Se porventura eu travar aqui, vocês podem, né, me interromper a fala aqui que eu retomo, né? Por questões aí de chuva e tudo mais, a conectividade de boa parte dos autores aqui deve estar afetada, né? Esse texto, né, que eu tive aí o privilégio de produzir junto com o professor Marcos e a professora Adriana Sueli, eu vou trazer, nós, né, vamos trazer aqui uma teoria que é pouco explorada no Brasil, né, que trata da teoria da variabilidade adaptativa do Brian Smith, né? E aí, nós vamos fazer algumas aproximações dessa teoria para a recreação. Nós sabemos que o Sutton Smith ele tem um livro clássico de 1997, né, traduzido como Ambiguidade da Brincadeira, pela editora Vozes, e foi publicado recentemente. Mas, para além desse livro, o Sutton Smith ele tem outras obras de impacto, né? E esse livro ele trabalha mais com as retóricas de jogo. E nós optamos por discutir a teoria da variabilidade adaptativa, porque num livro de 1973 do Michael J. Ellis, ele vai elencar algumas teorias contemporâneas sobre o jogo, sobre o lúdico, e dentre elas ele vai fazer uma menção, né, ao Sutton Smith. Desde a década de 1960, o Sutton Smith já vem discutindo a teoria da variabilidade adaptativa, né? Em linhas gerais, o que ele vai propor, né? Nós tínhamos as teorias clássicas de jogo, né, do lúdico, algumas que vão falar da teoria do relaxamento, da preparação, do exercício, da catarse. Então, tem várias teorias lá que começaram no século XIX, início do século XX, e aí o Sutton Smith, antes mesmo da formação da Associação Antropológica para os Estudos sobre o Jogo, ele começou a explorar essa teoria. Então, a ideia dele, e isso dá para aproximar do campo da recreação. Rogério Grilo travou um pouquinho, porque está havendo muita chuva no eixo sul-sudeste. Falar que o jogo, os comportamentos ciências, de modo que tem uma relação entre corpo, ambiente, situações, problemas, funções psíquicas e neurofisiológicas nessas situações. Então, o que acontece é que muitos autores à época, sobretudo isso é uma fala do próprio autor, em descrever comportamentos lúdicos no âmbito de uma dada cultura lúdica. Então, essa era uma das preocupações, um trabalho muito de descrição, né, um trabalho muito descritivo, né? E ele, o próprio Sutton Smith, depois o Norman Denzin, o próprio Irving Goffman, eles fazem um trabalho de campo que não era só descritivo, também era um trabalho analítico, enfim. E aí, conforme o Sutton Smith vai indo a campo e constatando aquele ensino nos meados dos anos 60 do século XX, ele vai analisando que, por exemplo, a partir do jogo da brincadeira, que são comportamentos lúdicos que se fazem presente na recreação, as pessoas podem se expressar, criar, aprimorar seus sistemas adaptativos comuns, incluindo, por exemplo, a regulação emocional. Então, o Sutton Smith fala que a regulação também se faz presente no jogo, na brincadeira. E é interessante porque, à época, alguns trabalhos focavam muito no campo da psicanálise.
outros trabalhos no campo da biologia. Então, por exemplo, Robert Fagan, o Joseph Levy e outros autores. Então, o Daniel Berline, seu grupo, falava do Ludic Behavior. Então, eram trabalhos que focavam em temas muito específicos. O que o Stuart Smith faz, né? O Stuart Smith ele vai pegar essas teorizações e vai abrir um campo multidisciplinar ali, então, entendendo essa questão do ser humano ser biocultural, e aí ele vai trazer essa ideia da teoria da variabilidade adaptativa, em que medida o jogo, e isso ele está discutindo nos anos 70, o jogo permite essa regulação emocional, a resolução de problemas, e em que medida isso que nós vivenciamos no jogo, na brincadeira, essas conjunturas, também não pode ser levada para a vida no sentido de resolver problemas, de resolver situações, né, que nós vivenciamos no cotidiano. Recentemente, o Gilles Bruguière, ele lançou um capítulo de livro em que ele vai fazer uma menção ao Gibson, das Affordenses, e ele também faz uma menção ao Stuart Smith. Ele não cita diretamente a teoria da variabilidade adaptativa, mas a menção que ele faz seria nesse sentido. Né? Rogério, você é só para dar uma palhinha. Você não fale sobre o capítulo. Então, vamos fazer o fechamento. Você se empolga, você é altamente empolgado, todos nós somos. Se a gente começar a falar aqui, vai ficar 5 horas. Então, é só uma palhinha para a galera já percebeu a envergadura do trabalho que a gente está fazendo, a aproximação do Brian Stuart Smith e a questão da recreação. Então, por isso que ele foi um capítulo, ia ser o capítulo 1, mas passou a ser o capítulo 2, que é de grande impacto e relevância. Então, vamos fechar aí, vamos fechar. Desculpa, meu amigo. Vou fechar convidando todos e todas. Vou fechar convidando todos e todas para ler o capítulo, porque ele é inédito em língua portuguesa. A teoria da variabilidade adaptativa, ela é, às vezes, citada em notas de rodapé, mas nunca conceituada ou aproximada ao campo da recreação ou qualquer outra linha aí dos estudos sobre o jogo lúdico. Então, esse é o ineditismo do nosso capítulo, tá? Muito obrigado e retomo aí, né? Reitero, né? Os votos de saúde e paz a todos e a todas. O que o Rogério falou, e fechando a fala dele, essa coisa inédita da conexão dos estudos de Brian Stuart Smith com a recreação. Vocês vão amar. Eu acho que, independente de ser profissional da área de animação, recreação, entretenimento, lazer, pessoas que estudam teoria sobre o jogo, onde a gente consegue fazer essas conexões, essas teorias de pessoas que nos constroem intelectualmente ao longo dos nossos estudos e carreira. Então, ficou muito bom, ficou muito bom. Então, assim, eu acho que os autores foram felizes, né, Rogério? Graças a Deus, em trazer essa discussão e fazer a conexão com a recreação. Parabéns a todos nós. Maravilha. Fique aí na sala, professor Rogério. Depois fala aí com o professor Deusimar para que ele se prepare, que eu vou botar ele na sala, para ele abrir o vídeo dele, que já eu coloco ele aí. Professora Querubina, que tem que sair também já para uma aula dela, um encontro que ela tem. Professora Querubina, por favor, também a mesma coisa, eu vou pegar no pé de vocês hoje. Hoje o tio Marcos está assim, ó. Está assim, igual a banca de avaliação de mestrado e doutorado, de concurso público. Quero ouvir, por favor. Eu também falo bastante, eu estou aqui me segurando. Eu preciso falar bem pouquinho, bem pouquinho. Boa noite a todos. Eu lembro sempre você me falando que eu pareço a sua mãe. Falei, ai, meu Deus. A dona Sônia é a minha mãe. E quando você estiver em Fortaleza, vai ser uma festa. Vamos lá. Maravilhosa! Bom, boa noite a todos, a todas. Eu começo agradecendo a todos os envolvidos nesse e-book, não só os coordenadores, não só o Instituto Nexo, né? Mas aqueles que estão por trás de tudo isso, que fazem a coisa também acontecer. Eu gostaria de dizer também que estamos muito felizes nesse processo de poder apresentar a nossa experiência, e no foco dentro da assistência social, como a gente pode trazer o brincar, o lúdico, na perspectiva de
qualificar a idade do idoso, né? O idoso, como ele pode viver dentro da instituição de longa permanência, que é definido e estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social, né? Ela serve a um trabalho que está voltado a idosos que são negligenciados ou estão abandonados de um jeito ou de outro, ou psicologicamente ou fisicamente, e essa instituição ela acolhe esses idosos. E o que eles fazem lá? Tem diversas atividades, porém, o que nós observamos, e foi aí que em 2014 a coordenadora do serviço, Jamile, nos apontou a importância de também ir para contar história e brincar com esses idosos, né? Então, a partir de 2024, nós começamos a atuar, eu e a Maria Lúcia Santos, né, que somos parceiras desse artigo, com a ILPI Casa da Luíse, que é de uma associação do Sítio Agar, que faz parceria com a Prefeitura do município de Cajamar, junto à Política Nacional de Assistência Social, ao CRAS e ao Sistema Único de Assistência Social. Ele tem a capacidade, esse serviço de ILPI em Cajamar, capacidade de 24 idosos, e até o final do ano nós estávamos com 7 mulheres e 17 homens, todos encaminhados pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Esse projeto ele foi pensado e discutido por nós duas autoras, né, que tínhamos como objetivo promover o bem-estar físico, cognitivo, social desses moradores, né? Com qual foco? Com foco de desenvolver atividades lúdicas que favorecessem a integração, a autonomia, a criatividade e o envelhecimento ativo. Trabalhávamos uma vez ao mês, nós duas juntas com o grupo, e durante o mês, essa arte educadora que trabalha conosco desenvolvia atividade junto com eles. Qual foi a estratégia que a gente pensou de trabalhar? O brincar com as diferentes linguagens. Inicialmente, nós começamos levando, orientando e dirigindo esse grupo com as atividades que estamos propondo. E agora, com o decorrer de 1 ano e meio, por aí, nós começamos a observar que eles já nos propõem as atividades. Eles já fazem um processo de escolha do que eles querem e para o próximo mês possamos desenvolver. Quais foram as estratégias que nós utilizamos? Foi contação de histórias, com mediação de leituras todas interativas, com diferentes dinâmicas e recursos, com expressões plásticas, com brincadeiras orais, como trava-línguas, parlendas, o que é, resgatando as memórias infantis, jogos de memória, de coordenação motora e visomotora. Fizemos também atividades voltadas a questões corporais, mas atividades que fossem adaptadas ao idoso, e brincadeiras cantadas, como passar bola, como batata quente, etc. Utilizamos como avaliação os relatos, tanto dos idosos como dos funcionários. E o que nós observamos, que esses resultados, eles trouxeram alguma coisa significativa, tanto para a vida dos idosos, como para a rotina deles. E eu quero aqui encerrar dando só um relato de uma cuidadora. O impacto do projeto Brincar foi imediato. A rotina ficou muito mais leve e alegre. O mais emocionante é ver aquele idoso que estava mais isolado e fechado se soltando. Sabe por quê? Eu acho que é por causa da memória afetiva. Quando eles lembram das brincadeiras que fizeram parte da vida deles,
como jogos de infância, cantigas antigas e ditados populares, eles simplesmente se encantam. É como se voltassem no tempo. O sorriso aparece, o olhar brilha e a conversa flui. O projeto Brincar não só mudou a rotina, como resgatou a alegria de viver e a conexão entre eles. É uma verdadeira injeção de ânimo e felicidade da Casa Luiz. E assim eu encerro a minha fala bem breve, hein? Eu me controlei, professor Marcos. Muito obrigada pela atenção. Olha, me controlei aqui no ouvir. Professor, a professora Querubina, você sabe que eu te amo muito, né? Então, assim, eu conversei muito com a Querubina. Olha, traz esse trabalho, traz essa experiência, faz a conexão com recreação. Ela, mas, professor, será que vai dar certo? Professor, será que vai dar certo? Olha, se não der certo, dá errado, né, Querubina? Então, deu certo. Então, foi um trabalho lindo com a colega dela. Eu fiquei muito feliz com o resultado desse trabalho. E logo em seguida, já temos aí o Deusilmar. Deusilmar, eu tirei o seu som, porque eu acho que você estava ouvindo aí uma musicazinha, aí eu acabei tirando o teu áudio, mas eu vou agora botar teu áudio de volta, viu, Deusilmar? Deusilmar, aproveitando a oportunidade, viu, Querubina, ele está trazendo uma discussão também, nesse capítulo a gente está trazendo aqui, a influência do lúdico e da recreação na ansiedade e depressão em adultos e idosos. Então, esse capítulo 5 tem um conjunto de autores, e eu não sei quem está ouvindo essa musiquinha aí de fundo, se é o Deusilmar, se é alguém, se é a Cirlande, que está ouvindo aí na Bahia. Eu não, Marcos, eu estou quietinha aqui, só curtindo, ouvindo essas pessoas queridas. Eu acho que é o Deusilmar, porque ele está ouvindo uma música de fundo. É tu? Estou ouvindo, Deusilmar? É tu? Está me ouvindo? Estou escutando, mas eu acho que tem uma música. Estamos escutando. Eu acho que tem uma músicazinha tocando aí no seu celular, no seu computador, alguma coisa. Mas tudo bem. É bom que a gente fique. É que toca academia agora. Ah, é? Porque não tem como tirar música, entendeu? Ah, entendi, professor. Então tá explicado. Fica à vontade. Professor, seja bem-vindo diretamente aqui, Fortaleza, Ceará, Brasil. Trabalho belíssimo, né? Que ficou o capítulo. Então, para fazer um breve comentário, né, para convidar os autores a fazer a leitura do capítulo número 5. Por favor, professor. Sim, obrigado pela fala. O meu trabalho constituiu uma área mais psicológica, de ansiedade e depressão em idosos. Mas eu queria ver se o lúdico, recreação, teria algum efeito positivo sobre esses aspectos. Aí, como eu tive essa ideia, foi mais ou menos na faculdade, desde o terceiro período, eu queria fazer esse teste. Aí, onde que veio o TCC? Aí, acho que eu pude dar um passo. Aí, o professor Marcos Schwartz, e o Grilo, e meu colega, o Ciro Grilo, que pode estar presente agora, a gente deu início a esse trabalho, porque a gente teve assim, mesmas ideias, mesmas inspirações, e eu acho que foi um trabalho bem legal. Aí, durante um mês, eu trabalhei com um grupo de idosos, aplicando lúdico, e depois de várias vezes que eu conversei com ele, apliquei os lúdicos, fui vendo cada vez mais mudanças, e que cada vez essas mudanças eram muito visíveis. Cada vez que conversava mais entre si, às vezes eles riam mais, às vezes brincavam muito mais. Esses idosos que eu trabalhei, tipo, eles começaram, tipo, muito acanhados. Aí depois de um tempo, ele foi se soltando mais. Tipo, teve vários lúdicos para eles. Entre pular corda, às vezes também música de dança, mímica. É tudo um lúdico mais variado. Mas sempre com uma perspectiva de fazer eles o brincar, ter a recreação, o lúdico. Aí, cada vez mais, ele sempre se entrosava mais, e sempre, como meus colegas anteriores falaram, teve que a memória afetiva. E foi essa parte que acho que teve um grande conhecimento das memórias deles, onde que eles conseguiram mais ter a maior afetividade. E também, a gente usou um questionário, o DAS 21, para ter essa comprovação de dados. E o dados anterior foi um dados que geralmente apresentou alguns critérios de ansiedade e depressão. Mas depois de um mês
de vários lúdicos, brincadeiras, teve um resultado significativo, onde eu pude comprovar minha teoria, que é a recreação e o lúdico consegue sim ter um aumento, tipo, na melhora da ansiedade e depressão. Vocês têm uma pergunta? Não, professor, estamos escutando, fique tranquilo. A ideia aqui é só para fazer uma convocação para que eles possam fazer a leitura deste livro. Então, o trabalho ficou muito bom, vocês vão ver os dados qualitativos e quantitativos que é desenvolvido dentro do capítulo, o resultado e essa reafirmação que o professor Deusgilmar fez da importância da recreação na diminuição tanto do estresse como da ansiedade. O jogo, o brinquedo, a brincadeira, o lazer, o entretenimento, tá? O lúdico, a recreação, são conteúdos importantes, necessários e fundamentais para que a ansiedade, para que o estresse possa ser diminuído ou, pelo menos, tentar fazer uma intervenção que possa melhorar a qualidade de vida, o bem-estar mental dessas pessoas implicadas. Em questão foi a comunidade de idosos, né, de terceira idade. E que isso demonstra, né, professor, a importância desse trabalho de recreação na vida das pessoas da terceira idade, e não só delas, da criança ao idoso. Então, ficou um trabalho muito bonito, fiquei muito feliz em participar juntamente com você, o senhor Rogério Brito também, os outros colaboradores. Então, com certeza, quem vai se deleitar com esse trabalho são os leitores que vão ter acesso a essa informação maravilhosa e, obviamente, reforçando ainda mais o trabalho da Querubina, né? O outro trabalho com idosos. Então, a importância e o impacto que isso tem na vida de todos nós. Professor, eu sei que você está no trabalho, desculpa ter incomodado o senhor, mas foi muito bom conhecê-lo, tá? E quem sabe em outro momento a gente vai estar junto. Um abraço, professor. Saúde e paz. Tudo de bom. Parabéns, maravilha. Professor. Então, obrigado. Maravilha, maravilha, maravilha. Eu vou agora convidar o capítulo 6, vai sair da sala alguns colegas, vou entrar outros novos colegas, vou tirar... Até logo, Rogério Guilherme, um abraço, meu amigo, diretamente de Fortaleza. Já, já você está aqui conosco. Tchau, Rogério. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, Desmar. Então, aqui nós vamos continuar colocando na sala aqui, vou colocar logo a Miriam, vou colocar a Simone e o meu querido Jefferson. Tudo bem, professores? Que bom tê-los aqui. Agora nós vamos ter 3 colegas falando sobre 3 coisas importantes, né? Nós temos agora o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8. Professor Jefferson, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos e a todos presentes. Vocês me escutam? Escutamos. Perfeito. Ótimo. Que honra poder estar aqui com vocês, né? Quero agradecer especialmente ao professor Marcos, à professora Cirlândia, ao professor Jefferson e tantos outros professores que organizaram esse trabalho. Já parabenizar toda a equipe também dos bastidores, os professores e as professoras antecedentes, né? Aos presentes que também vão apresentar o seu trabalho, né? Eu acredito que isso aqui é nosso papel, a nossa missão enquanto educador e educadoras, né, tá levando informação, produções realmente com qualidade e acesso gratuito às pessoas e à população brasileira como um todo. E aí eu gostaria de fazer a você, que nos assiste nesta noite, um convite todo especial para ler todos os 21 capítulos dessa obra, mas também passar ali, né, para conhecer um pouco mais do trabalho que eu construí com o professor Marcos, enquanto conselheiro tutelado aqui da cidade de Fortaleza, que também é um desafio. E aí esse trabalho, ele surge justamente da missão desta instituição, de também, às vezes, se mostrar à população ao que a gente também se propõe enquanto um órgão protetor, né, que também desmistificar aquelas impressões negativas que sempre as pessoas têm ao respeito da instituição. E um dos fundamentos também foi se aproximar à educação como um todo, em especial foi um trabalho realizado em 2 escolas do bairro Bom Jardim, aqui quem já ouviu falar na mídia, ou já conhece, aqui que mora na cidade de Fortaleza, no Ceará, sabe, às vezes, dos estigmas que o bairro carrega,
mas é um bairro também como qualquer outro que tem suas potencialidades, e apesar das vulnerabilidades, a gente consegue, sim, ter bons desempenhos, e a partir deste trabalho que o Conselho realizou nas escolas com a aplicação do jogo nas trilhas do direito, que foi a iniciativa da Assembleia Legislativa aqui do Ceará, uma experiência ao qual a gente realizou ano passado, fica o convite para que vocês possam estar ficando um pouco mais a par da instituição como um todo, mas também saber do papel que as escolas têm enquanto uma grande instituição socializadora, plural, que também é capaz de identificar as vulnerabilidades e acabam se tornando, às vezes, parceira nessa questão da proteção, ao qual tem essa missão. A gente fez esse trabalho, um achado, tivemos os nossos desafios, mas também tem lá as nossas potencialidades. Ele é um jogo também ao qual a gente dispõe e aplica nas escolas sempre que é convidado. Então, as pessoas podem se apropriar lá da mecânica, da metodologia. Eu acredito que você vai ter, sim, um esclarecimento e um rol de esperança, mas também a intenção é que você também tenha dúvidas para buscar outras informações e possa até estar entrando em contato, porque ele é um trabalho que ele toca vários eixos, em especial da ludicidade, da cultura de paz, que a gente traz um capítulo também falando dessa importância, e, sobretudo, também a perspectiva de um jogo em que todos possam ganhar, apesar de que a gente sabe de uma menção que um jogo você compete, mas automaticamente, em algumas situações, tem sempre que haver um vencedor. Este é um jogo que a sua perspectiva é que todos possam estar vencendo, e para chegar ao pódio é necessário também que você ganhe impulso e se apoie em uma equipe. E o ganho também ele se torna coletivo, às vezes no sentido coletivo como um todo, mas mais ainda especialmente enquanto uma questão de formação cidadã e pessoal, porque você pode ter possibilidades de ir se apropriando de informações. E aí este é o papel. Eu não vou falar tanto, assim, porque eu gostaria realmente que vocês pudessem, né, estar se apropriando de todo esse trabalho, em especial do Colegiado 5, ao qual eu me incluo, né, que a gente trabalha nas áreas mais vulneráveis aqui da cidade, e a gente teve esta iniciativa, juntamente com o apoio de outras pessoas, para fazer esse trabalho mostrando o poder transformador que a educação tem, e principalmente quando a gente age com seriedade, compromisso ético e social, o quanto a gente pode estar transformando vidas, e por que não a partir de um jogo, não é isso? E muita gente, às vezes, não entende a importância que tem o brincar, o quanto necessário. Hoje a gente precisa estar desenvolvendo as nossas atividades por meio de atividades com contato humano, não somente com a tela. A gente tem visto que esses reforços multimídias, eles são potencialmente mais difundidos, e aquelas brincadeiras de trocas de saberes, ritmicidades, música, todos os outros elementos também podem compor, mas a experiência coletiva, a gente ainda tenta resgatar essa questão da memória das nossas infâncias a partir das trocas ali na relação um com o outro. E aí eu agradeço muito pelo espaço, desejo ótima leitura a todos e todas, uma boa noite também, e sucesso a todos nós, e que possamos estar somando em outros momentos. Muito obrigado pela sua atenção. Maravilha, parabéns, professor. Jefferson. Que trabalho lindo demais, né? Todos, né? Da Simone, do professor Jefferson, da Miriam também, que eu já li. Tá incrível, gente. Maravilhoso. Parabéns, viu? Maravilha. Agora, Miriam, eu já ia falar com o Jefferson, disse, opa, vamos parar por aí, mas olha, ele terminou dentro de um caso legal, tranquilo, e está muito bom. Esse trabalho está muito bom. Eu não vou te falar, não, porque eu posso fazer comentários, porque eu sou muito apaixonado por esse livro. Eu não ia deixar o senhor me interromper, não, professor, porque já basta os seminários de longas datas. Ele sabe que 5 minutos para mim é 1 hora. Então... Maravilha. Miriam, por favor. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês. Novamente, né? Já foram muitos materiais, né, para esse projeto. Então, dessa vez estamos aí na mesma parceria. Eu, professora Sandra Barbosa, nossa parceira
nessa parte, né, da recreação, da ludicidade, professora Elizabeth Faria também, grande parceira, e aí nós estamos aí, né, com mais um material, com mais um relato, né, contando sobre os níveis de representação simbólica a partir de análise de um jogo que chama O Rei da Matemática Júnior. Então, o que é que a gente notou, né? Que os alunos estavam chegando nos anos iniciais, especialmente no terceiro ano, com muita dificuldade na escrita, no raciocínio lógico, na aprendizagem matemática. E aí, né, eu sou professora de matemática, a professora Beth também, e a professora Sandra, ela nossa auxiliar aí da psicologia, né? Ela que nos norteia com tudo isso, né? E aí, pensando juntas, nós decidimos trabalhar com software. E foi, assim, muito prazeroso. Só que nesse material, nós falamos do jogo. Nosso objetivo é apresentar o jogo, fazer a análise dos níveis de representação simbólica, concreta, icônica, tá? Falar de Piaget, aí nós trazemos também autores que falam sobre os jogos na matemática, né, a importância disso, e também trazemos autores que falam sobre o uso das mídias, né, o uso do eletrônico, né, por mais que vocês tenham alguns professores ainda tenham resistência, gente, é incrível usar os alunos. Eles, como disse o professor Jefferson, eles fazem trocas, eles questionam o colega, eles se juntam e eles vão trabalhando e vão desenvolvendo. Então, eu convido a todos a ler o capítulo 8, né, que nós vamos trazer esse jogo. Conheçam o jogo, gente, ele é maravilhoso para trabalhar matemática, ele traz muitas representações simbólicas para o aluno ir associando, né? E aí a gente faz essa análise, leia esse capítulo 8, conheçam o jogo, compartilhe com seus colegas, especialmente da matemática, sabe? A matemática vai agradecer, é muito legal, os meninos, as crianças adoram, né? É fácil de trabalhar com ele é muito intuitivo. Então, fica o convite aí para todos nos prestigiar nesse capítulo 8, e que venham mais parcerias, né, professora Cirlândia, Marcos, professor Jefferson, nós adoramos fazer projetos lúdicos, né, aqui na nossa escola, né, nós estamos aqui localizados na Universidade Federal de Goiás, aqui em Goiânia, nós temos na escola, né, de aplicação, um projeto de um evento da matemática só de ludicidade, todo ano acontece. Então, a gente trabalha mesmo lúdico e acredita nesse potencial com todos os alunos de todas as cidades. Maravilha. Muito obrigada. Ô, Marcos, assim Miriam. Todo mundo vai querer aprender matemática, hein Miriam? E aí nós temos a Miriam, a Elizabeth, a professora Sandra Fátima, que já publicou vários livros conosco. Esse capítulo está muito bom. Então, assim, continuando, parabéns às meninas, e continuando, eu vou com o capítulo 9, não tem representante, capítulo 10, que é a professora Ana Paula, mas eu acho que por causa, ela tem que entrar em aula, está na Universidade Federal do Ceará, capítulo 10, recreação e ludicidade com políticas públicas para a infância, analisando a análise prescritiva do brincamóvel na UFC. Eu acho que ela, infelizmente, teve que ir para a aula, não vai poder estar conosco. Capítulo 11 é a Antônia Grazielli, que também teve que entrar na aula, brincando com o corpo, aprende a educação física como potencializadora da recomposição das aprendizagens em língua portuguesa e matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Muita coisa aí sobre matemática nesse livro. E agora nós temos aí a Hilda. A professora Hilda está aí, capítulo 12, Jogos e Brincadeiras Africanas nos anos iniciais do ensino fundamental, curricularização da extensão, diversidade cultural na formação docente. Professora Hilda, convido a senhora a falar sobre o capítulo, como a gente está fazendo assim uma coisa muito breve de tudo, né? Capítulo 12. Seja bem-vinda, Hilda, é muito bom recebê-la aqui. Eu acho que você está aí em algum museu
Acho que está aí, não sei qual museu que a senhora está. Museu? Não sei. É algum espaço. Seja bem-vinda. Hilda. A senhora está me ouvindo, Hilda? Oi, Hilda. Eu acho que o microfone dela está... Hilda, me escuta? Hilda, eu acho que o microfone dela está desligado. Vou mandar um recado para ela aqui no chat, Marcos. Tá legal. Enquanto isso, eu vou ver aqui, eu vou chamar aqui outros colegas professores que vão entrar na sala. Genilson, já vou colocar o Genilson e já vou colocar a Cíntia, no capítulo 14. Vamos lá. A Cíntia já vai entrar. Professor Genilson já vai entrar. Professor Genilson, cadê o professor Genilson? Professora Cíntia, já que a professora Hilda não está podendo falar, vou até desligar. Eu não sei. Eu acho que o microfone, ela está em algum local que tem muita gente. Eu vou desligar o microfone dela. Então, Cíntia, eu vou pedir para você entrar agora, depois a Hilda volta. A Cíntia está aí, o capítulo 14. Ela vai falar. Esse capítulo está muito bom. É o lúdico no acolhimento a refugiados, aprendendo a língua portuguesa a partir das oficinas extensionistas. Professora Cíntia, por favor, fique à vontade. Não tão à vontade, porque tem um tempozinho, viu, professora? Que a gente está super atrasadão. Então, a gente é mais para chamar as pessoas para a leitura desse capítulo. Cíntia, por favor. Olá a todos. Todos podem me ouvir bem? Perfeito. Sim. É um prazer estar aqui, conhecer assim de perto, mais de pertinho vocês, né? O professor Marcos e toda a equipe aí do Instituto Nexus, do Museu do Brinquedo. Dar um grande abraço a todo o pessoal de Fortaleza. Eu estou na cidade de Curitiba, representando aqui o sul do Brasil. Então, a gente está aqui com frio, vocês estão aí com calor, né? Eu vim representar aqui o capítulo 14, que é o capítulo que é intitulado Lúdico no Acolhimento a Refugiados, aprendendo a língua portuguesa a partir de oficinas extensionistas. Os meus colegas que escreveram esse capítulo junto comigo são a professora Tainá Franco Florentino Alves, a professora Daniela Barbosa Butler, a professora Cássia Gonçalves dos Santos e o professor Simon Scaraboni Rodrigues Tiaquio. Todos nós, né, eu estou representando aqui uma equipe do SENAC de São Paulo. Eu sou, na verdade, professora da Universidade Federal do Paraná, mas eu fiz o curso de pedagogia, né, com o pessoal do SENAC. A minha colega Tainá fez o curso de letras, português e inglês, e então nós tivemos a oportunidade de participar das oficinas extensionistas sobre o acolhimento a refugiados no ensino da língua portuguesa. Então, o nosso capítulo, basicamente, a gente conta a nossa experiência nessas oficinas. Então, é um relato de uma professora, né, que foi a nossa orientadora na oficina, e eu e a Tainá contamos dos nossos relatos. O que eu posso destacar para vocês é que o capítulo está muito bacana, que é um capítulo que a gente tem toda uma parte baseada na legislação, em proteção, em acolhimento realmente aos refugiados. E essas oficinas, elas são incríveis, porque elas acontecem num espaço em São Paulo que se chama Missão Paz, e elas acontecem, todas as oficinas são os estudantes do SENAC que ministram as oficinas, sob orientação das professoras Cássia e professora Daniela e Simon. E nesse nosso capítulo, a gente conta como foi o dia que a gente realizou, então, algumas atividades ensinando a partir de imagens e algumas palavras-chave a língua portuguesa para os refugiados. A gente também fez uma experiência concreta de degustação, né, nesse dia. A gente trabalhou com eles algumas palavras que são termos polissêmicos, que a gente fala, né? Que são palavras, por exemplo, manga. Manga pode ser a fruta, pode ser a manga da blusa, né? Banco, a gente tem o banco de sentar, tem o banco de tirar dinheiro. Então, a gente foi ensinar isso para os refugiados e foi muito legal. A gente fez uma experimentação, a gente levou pedacinhos de manga para eles experimentarem. Foi muito legal mesmo. Então, a gente conta um pouco sobre isso, a gente fundamenta as nossas experiências, né? E eu venho aqui fazer
humildemente o convite para vocês lerem o nosso capítulo e lerem esse livro que está incrível. Então, eu agradeço muito, dou uma boa noite aqui do sul do Brasil para vocês. Fiz uma fala muito breve, tem um outro capítulo também que o Lucas vai apresentar, mas é um prazer imenso ter aqui, participar desse trabalho junto com vocês. Parabéns, professora Cíntia, seu capítulo está incrível, viu? Obrigada. Obrigada. Marcos, você está sem som. O microfone está desligado. Desculpa, eu adorei esse trabalho, porque ele me remeteu ao trabalho que eu fiz lá em Barcelona, Cirlândia, com a Maria de Borra Soler, na disciplina com acolhimento de refugiados e imigrantes que veio do leste europeu, como também dos países islâmicos. Então, eu trabalhei com a questão do jogo, do brinquedo, do lúdico, como um processo de mediação. Foi muito legal. Então, quando eu li o capítulo da Cíntia, caramba, que legal! E eu fiz esse trabalho em 2004, né? Lá em Barcelona, na universidade. Muito legal. Parabéns, Cíntia, foi um trabalho lindo. Ainda tem outro trabalho lá na frente que está espetacular. Então, agora nós temos... Eu vou pedir à professora Hilda... Professora Hilda, a senhora está me escutando? Mas eu não estou escutando a senhora. Está havendo algum problema no microfone da senhora. Pronto, tá. Então, a professora Hilda vai falar e depois vai vir o Alexandre. Estou escutando. Pode falar, professora. Eu escuto vocês. Agora está ok, professora. Pode falar, está perfeito. Pode falar? Ah, então está ótimo. Olha só. Eu agradeço a todos vocês aí. Já é o terceiro livro que eu estou fazendo parte dele, com muita gratidão. Vocês são ótimos. É muito lindo, os livros são maravilhosos, né? Então, eu sou aqui do Rio de Janeiro, da Universidade Particular, a UNIG, e nós temos uma disciplina que fala dos projetos de extensão e interdisciplinares. Então, nós fizemos, em 2024.2, Jogos e Brincadeiras Africanas nos anos iniciais do ensino fundamental, como parte da curricularização e da formação docente. Então, nessa turma eram 106 alunos. E dividimos em grupos, tá? E nós temos escolas parceiras, 22 escolas particulares e públicas. E fizemos um planejamento com eles em sala e chamamos Mão na Massa, não é? Então, eles realizaram o planejamento em grupos. E depois desse planejamento pronto e revisto por uma equipe interdisciplinar, professora de prática, professora de português, a professora de jogos e recreação, de alfabetização e letramento, e a partir dessa interiorização, eles partiram para as escolas, e foram nas escolas e fizeram o projeto com os alunos. Foi um sucesso, porque eles resgataram a cultura africana por meio dos jogos, das danças, das músicas, mas foi fantástico. Quer dizer, assim, também não vou me estender para que todos tenham curiosidade de ler a fala dos alunos. A fala dos alunos, no final, era compromisso, integração, convívio, participação, acolhimento. Foi assim, foi muito prazeroso para os alunos e para nós, professores, não é? Quer dizer, vocês acompanharam em todas as escolas? Claro que não. Alguns gravaram, outros fizeram fotos, e nós pedimos que socializasse isso depois em sala de aula com os demais alunos. Então, é um projeto que acontece a cada semestre. Entendeu? Muito interessante. Vale a pena para a formação docente e para nós, professores, que nos sentimos recompensados com os resultados que nós recebemos das escolas. As escolas nos escrevem, e inclusive uma nós fizemos, essa eu tenho que contar, foi no EJA, foi numa escola noturna. E a escola noturna sempre é aquela mais esquecida, né? Então, assim, fizeram um resgate, mas muito interessante, no EJA.
Então, é muito bom, e assim o livro todo é uma preciosidade, né? Então, cada capítulo é uma emoção diferente. Um beijão a todos e muito obrigado pela participação. Obrigado, Hilda, obrigado. Show, professora. Parabéns, está lindo. Irlândia, você sabe que eu estou me comportando, eu não estou falando nada, estou deixando o pessoal falar e continuar, porque senão não vai dar tempo. Parabéns, Hilda. Agora eu vou aproveitar o Genilson e depois vem o Alexandre, porque o Genilson era para ser depois da Hilda. Sou Genilson, tudo bem? Sou Genilson, ele está trazendo. Seja tudo bem, professor? Tudo bem, o tema está lindo, do que eu faço ao nós fazemos. Jogos cooperativos para consolidação de vínculos na transição do primeiro para o segundo ano no ensino fundamental. Olha, Genil, seu trabalho está belíssimo. Esse capítulo eu gostei muito, até porque eu trabalho com jogos cooperativos e isso me encantou. Eu adorei a discussão teórica, parabéns. Então, vou deixar você falar, uma breve resenha e convidar as pessoas para ler o seu capítulo e dos seus colaboradores. Professor, muito obrigado e gostaria de saudar todos vocês na pessoa do professor Marcos Teodorico. E é muito importante a gente estar nesse lançamento desse livro e eu vou falar aqui brevemente sobre o meu capítulo. Agradeço demais, professor, essa oportunidade de estar aqui com pessoas de mais alto gabarito, como os escritores dos capítulos que aqui estão. E eu queria só aqui ressaltar que nesse capítulo estão comigo alguns autores, eu, Genilson César, o professor Adílio Moraes, a professora Melissandra, o professor Tiago Tavares e o professor Carlos Átila. Então, são meus companheiros aqui nesse capítulo, como o professor Marcos já falou, do Eu Faço ao Nós Fazemos. É um título bem sugestivo, né? E realmente ele chama bem a atenção. E esse título, ele fala justamente da questão do abismo nessa transição escolar entre o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental. E leva também em situação as questões estruturais e as pressões que essas crianças sofrem nessa transição. Em especial, a gente fala aqui na questão das crianças com TEA, mas isso se aplica a todas as crianças aí que estão nessa fase aí da vida. Então, nessa parte desse desafio da inclusão, de estudantes com TEA, na questão da ansiedade, da dificuldade de adaptação, das barreiras de interação. Então, esse capítulo trata sobre isso. E aí eu convido a todos para tentar ler esse capítulo. Tentar não, ler, que o e-book vai ser gratuito, então todos têm condição de fazer essa leitura. Nessa mudança de paradigma, na questão dos jogos cooperativos, como aqui a gente tenta levar, comparando com os jogos competitivos, que sempre tem um vencedor, e o jogo cooperativo a gente vai ter que alcançar o nós, né, do capítulo, né? Então não sou o eu, somos nós, né? Então a gente tenta levar esse resultado para uma transição bem adequada nessa sistemática. Colaborando também com essa proposta do capítulo, a gente tem aqui um alicerce teórico, né? A gente vem aqui nas teorias sociocultural de Vygotsky, na teoria da mente, né? Da questão da psicologia cognitiva e também na formação de grupos do Tuckman, né? Então, são os teóricos aqui que a gente aborda, vocês podem ler eles aí com mais condição no capítulo escrito. Também, levando em consideração aqui, a gente levou só para fechar aqui a nossa fala, uma solução pedagógica que a gente chama jogos de transição. E esses jogos vão tentar reduzir a ansiedade, fortalecer o sentimento de pertencimento, estimular habilidades socioemocionais e facilitar aqui algumas adaptações pelo lúdico. Então, como os jogos aqui que a gente propôs, né, então, que a mecânica, habilidades que vão desenvolver questões de sociabilização dessas crianças, em especial com a criança com TEA. Então, a gente tem aqui alguns jogos que vão ser relacionados nesse nosso capítulo, e aí eu espero que vocês leiam e aproveitem aqui essa oportunidade para nós visualizarmos essa questão. Maravilha. E só para finalizar, professor, no protocolo de inclusão, o apoio aqui das questões visuais da criança com TEA. E aí, só agradecer aqui e só finalizar com o importante do nosso capítulo, é o Nós Fazemos. Nós Fazemos.
Muito obrigado pela oportunidade. Olha, queria dizer que a tua abordagem do teórico Bruce Tuckman, que é o chamado estágio de formação de grupos, onde vocês apresentam o passo a passo, ficou muito legal. Eu fiquei muito feliz em ler o trabalho de vocês, até porque eu venho desde 1994 trabalhando com jogos cooperativos, com cultura da paz, com resolução de conflitos, livros publicados dentro dessa área que eu tanto amo, disciplinas na Universidade Federal. Então, parabéns pelo trabalho trazido, e quem lê esse capítulo vai ver aí uma abordagem teórica potente e interessantíssima, aplicada não só com crianças com espectro autista, mas pode ser aplicado, entre aspas, com crianças que nós consideramos, a priori, pessoas normais, mas pode ser aplicado em qualquer contexto. Professor, você não sabe a felicidade de que você me dá, vindo de você essa fala, de um especialista nessa área, e eu fico muito contente aí pela sua fala nesse sentido do capítulo. Eu agradeço mais. Maravilha. Parabéns, Genilson. Eu que agradeço, Genilson, a teus outros colegas autores. Nós que agradecemos a participação de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem sabe, em outros momentos, vocês estarão junto conosco, publicando outros livros. Eu vou ficar muito honrado e feliz. Tanto eu, como todos os outros. Em breve. Maravilha. E agora o Alexandre, né, Alexandre? O Alexandre está aí. Alexandre, seja bem-vindo, bom recebê-lo. Nosso querido Alexandre, a Juliana e o nosso meu amigo, colega Rodrigo Paiva. Então, Alexandre representando esse trabalho também dos meninos, ficou muito bom. Alexandre, também aqui trazendo para você fazer um convite aí, para fazer a leitura do nosso capítulo aí. Queria agradecer vocês também, assim como todos, pela oportunidade. Aqueles que vieram antes de mim também e os que vão vir após. E agradecer o grande, e eu falo com muito carinho, do professor Rodrigo Paiva, que foi um dos professores aí que me colocou nesse mundo da produção, da ciência, e a minha colega Ju, que esteve aí nesse percurso. Acho que o nosso grande intuito, para ser muito assertivo e deixar o pessoal curioso para ler e a gente não contar tudo que está escrito lá, é que a nossa primeira provocação, e que muitas vezes a gente acaba desconsiderando quando a gente fala dos jogos eletrônicos, é que, por vezes, no senso comum, a gente pode escutar, mas isso não é brincar, isso não é jogar. Aí a gente pode se perguntar, mas o que é jogar? Então, esse é o primeiro convite que nós fazemos durante a nossa escrita, durante a produção desse capítulo ao leitor, para que ele reflita sobre o que é esse jogar e que momento que esse jogar dentro do ambiente da recreação pode acontecer. E aí nós nos amparamos aqui a uma grande professora que eu também tive no meu processo da graduação, que é a professora Vani Zacarias, para falar que nós consideramos, e para delimitar todo esse conhecimento, que nós estamos considerando tudo aquilo que nós fazemos no nosso tempo livre, né? Até porque nós, hoje em dia, temos aqueles profissionais dos jogos eletrônicos, né? Então, para dar uma delimitação, é importante a gente entender que quando a gente fala de jogos eletrônicos, estamos falando do tempo livre. E aí nós convidamos todos aqueles que vão ler o nosso capítulo, essa produção, que eles possam compreender que nem tudo é ruim e nem tudo é bom. Quais são as reflexões que estão em torno desse processo que a gente fala de jogos eletrônicos? Quais são as premissas que devem ser consideradas, né? Uma vez que, na Coreia do Sul, o tempo de tela, o tempo de jogos eletrônicos foi considerado até mesmo uma crise de saúde mental, de tanto tempo que os jovens ficavam ali. Por outro lado, a gente vê que há uma estratégia, tem surgido nas academias, pessoas que usam jogos eletrônicos para ter um ambiente mais ativo, usam ali para competir, então ter o percurso ali, a caminhada, vamos dizer assim, a caminhada eletrônica. Então, a gente faz esse discurso sobre jogos eletrônicos e as suas possibilidades. Então, nós apresentamos depois os Ether Games a todos e todas as suas possibilidades, por mais que seja algo não tão recente, mas como ele tem se modificado, como aquilo que apareceu primeiro no console, com a possibilidade de fazer vamos dizer assim, a representação dos movimentos, como isso tem adentrado as academias e outras estratégias, por exemplo, de intervenção, tanto para a saúde física, como para a saúde mental e nos ambientes de lazer. Então, qual é o convite, para não dar muito spoilers, que nem o professor Marcos tanto pediu para a gente, né? Não soltar tudo isso aqui. É que nós falamos dessa dualidade que o fenômeno tem entre os seus benefícios e os seus riscos. Então, qual seria o equilíbrio? Como que é essa mediação? O que deve ser considerado
nos diferentes contextos, mas principalmente quando a gente fala do ambiente recreativo, quando nós pensamos na recreação em si. Acho que esse é o grande convite que o capítulo faz quando a gente fala dos jogos eletrônicos. Maravilha, maravilha, professor Alexandre. Parabéns, professor Alexandre, muito bom, excelente. Muito bom, um trabalho muito bom. A Juliana, né, Vilas, e o Rodrigo Pave, que já trabalhou comigo em outros capítulos de outro livro. Eu conversei com ele, professor Marco, esse tema é interessante. Digo, o tema é interessante, trazer uma discussão sobre esse fenômeno, que vai desde a ação, contemplação e a virtualização. E aí é interessante que você fala as virtudes e os pecados dos jogos eletrônicos. Eu acho que a gente tem que entender, se apropriar, compreender e como nós podemos intervir da melhor forma possível na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos adultos e até mesmo na terceira idade, seja no âmbito formal ou não formal. Então, o trabalho está lindo e esse convite, o convite é uma provocação, é uma convocação para que vocês tenham imersão no capítulo desses autores maravilhosos. Obrigado, Alexandre. Maravilha, maravilha. E agora nós temos a Ângela, que já está aí, o Lucas até agora, já ele entra. A Ângela vai falar um pouco sobre o capítulo 16, uma breve resenha da brinquedoteca no Fundamental, os anos iniciais, certo? Recursos pedagógicos e organização da aprendizagem das crianças. Tizuko Mochila Kishimoto, minha querida Tizuko, Ângela do Céu, maravilhosa, que já participou com a gente em outros livros, e a professora Cirlândia Reis, que está aí, a Cirlândia Teixeira, uma das organizadoras. Professora Ângela, seja bem-vinda. Como é que está aí no norte do país? Como é que está a sua cidade, linda e maravilhosa? Com chuva, com bastante chuva. Aqui com muito calor em Fortaleza. Ai, meu Deus. Muita chuva. Primeiramente... Seja bem-vinda, professora Ângela. Um prazer enorme, viu? Estarmos aqui e também na escrita. É uma honra muito grande estar com você e com a nossa querida professora Tizuko. Então, em nome da Cirlândia, da professora Tizuko, foi um prazer receber esse convite e poder contribuir com as obras que o Marcos e vários outros autores vêm conduzindo. São obras de grande qualidade e de importância para essa discussão. Então, a gente traz a discussão da brinquedoteca no ensino fundamental, anos iniciais, e em duas perspectivas. Esse capítulo discute ela enquanto recurso pedagógico, enquanto organização para a aprendizagem das crianças. E até para que a gente possa, nessa discussão, eu, Cirlândia e Tizuko, a gente traz o debate da questão que o brincar é um direito da criança. Mas a criança em sua extensão, de 0 a 11 anos, não só a criança da educação infantil. Então, a presença da brinquedoteca no ensino fundamental implica reconhecer que o brincar é uma dimensão construtiva da infância e deve ser incorporado de forma intencional às práticas pedagógicas escolares. Além de espaço físico, lúdico, é também um caminho de recursos pedagógicos e de espaço de aprendizagem significativa. E nesse capítulo, a gente discute tanto uma sessão que fala sobre brincar como recurso pedagógico no ensino fundamental. Nessa sessão, a gente propõe essa brinquedoteca comprometida, um espaço que possa transcender ali a simples oferta de brinquedo e de jogos como lazer, que também é importante, mas a discussão nesse cenário é uma brinquedoteca para a aprendizagem das crianças, que contribui para o desenvolvimento da autonomia, da criatividade, da cooperação, dos aspectos essenciais para a formação integral. Um recurso que articula o brincar como objetivo curricular, promovendo essas experiências que fortalecem tanto o brinquedo como os objetivos curriculares, como experiências que possam ali valorizar a dimensão lúdica como parte indissociável do processo. Então, a gente traz essa discussão e também a outra seção que a gente traz nesse capítulo é como ela deve ser organizada para o ensino fundamental, que ela tem uma outra perspectiva da brinquedoteca organizada para a educação infantil, ali para a creche e para a pré-escola. Então, organiza muito estreitamente com os objetivos da BNCC, com os objetivos de aprendizagem, traz as áreas de experiência, o processo de construção dentro desse espaço.
e te traz algumas sugestões dessa organização, algumas sugestões de área de construção, de linguagem, sugestões de área de investigação, sensorial, jogos com regras, que é muito próprio para essa criança do ensino fundamental, jogos pedagógicos. E a gente finaliza esse capítulo deixando assim um gostinho, né, e uma reflexão de que a brinquedoteca ela deixa de ser um espaço de acessório no ensino fundamental, simplesmente como uma fuga de lazer, mas passa a se constituir como recurso pedagógico estratégico capaz de sustentar o desenvolvimento integral da criança, de formar sujeitos críticos, criativos e socialmente responsáveis. Então, a gente deixa o convite, o livro está maravilhoso, temas super interessantes e que vem dialogando com a educação básica. A gente precisa sempre estar dialogando e autores maravilhosos. E aí recomendo essa leitura desse capítulo, eu recomendo a leitura do livro inteiro. Inclusive o livro ele já vai ser objeto de estudo na disciplina de FTME, que é Fundamentos Teórico-Metodológicos da Educação Infantil, aí para os nossos alunos da UEAP, da Pedagogia, que estão acompanhando a live. Muito obrigada. E Cirlândia, muito obrigada pelo convite. Cirlândia é nossa referência em brinquedotecas no Brasil, então, maravilhosa a contribuição. Muito obrigada mesmo. Maravilha, professora. Muito obrigado, Ângela. Que bom A revê-la. honra foi toda minha, viu, professora Ângela? Uma grande pesquisadora, Marcos, viu? Referência aí grande na área também da ludicidade, do brincar, da formação de professores. Que bom. Incrível, foi uma honra muito grande, viu, estar com você, com a professora Tizuco nesse capítulo. E obrigada, Marcos, também pela oportunidade mais uma vez. Valeu. Obrigada. Professor Lucas, eu estava preocupado se o Lucas ia participar ou não. Tudo bem, professor Lucas? Tudo tranquilo? Olha, é muito bom receber o Lucas. O Lucas está trazendo o capítulo 18, que é um conjunto de autores, e esse capítulo está bem interessante. Traz uma discussão sobre a ética lúdica nas experiências de profissionais e de professores no âmbito da recreação, de jogos. Então, eu vou deixar o Lucas fazer o convite, fazer uma breve resenha do que se é a proposta desse capítulo que compõe esse livro Recreação e Ludicidade. Professor Lucas, boa noite. Você está onde? Seja bem-vindo. Pode falar. Ô, Marcos, deixa eu só pedir licença falta de delicadeza total, mas é porque eu tenho um compromisso, como a gente tinha conversado. Eu vou me despedir aqui desse evento maravilhoso, já cumprimento o professor Lucas e parabenizo, já li o capítulo em primeira mão também, parabéns, né? E pessoal que está assistindo aí, firme e forte, continue até o final, porque é incrível, e não deixem de ler esse livro gratuito, viu, gente? Gratuito, é só baixar, acessível a todo mundo. Espalhem esse livro por todo lugar, espalhem esse livro para os orientandos de vocês, para os estudantes, que vale muito a pena. Marcos, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, a você, o Instituto Nexo, que está sempre apoiando todos os autores, né, o Museu do Brinquedo de Fortaleza, e a todos vocês que continuem aí e aproveitem ao máximo, esse livro está incrível, vai mudar a história, assim, da ludicidade, da recreação, do lazer, do brinquedo, para quem é pesquisador e para quem atua na prática. Um beijãozão, fique com Deus. Beijão, tchau, tchau. Cilânia, bom evento, saúde e paz. Obrigada. Então, vamos lá, Lucas, é você, valeu. Sou Lucas, está me ouvindo? Bom, boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo. Bom, eu só quero agradecer a iniciativa, né, desse livro, que é uma iniciativa, assim, claramente interdisciplinar. Deixa eu só corrigir o áudio ali, está vazando o áudio aqui ou não? Deixa eu ver, está vazando o áudio, acho que deixa eu ver se é da professora Valéria, vou desligar, pronto. Continua, professor. A gente ir para já é a parte final, tem a Valéria, e depois a gente vai encerrar os nossos trabalhos, mas está maravilhoso. Continue, professor, desculpa. Já abaixaram. Então, assim, além da interdisciplinariedade, pronto.
Eu acho que, assim, além da interdisciplinariedade, eu acho que é interessante ressaltar essa questão intercultural, né? Porque aqui no nosso capítulo, nós colocamos nós tivemos experiências de 4 estados brasileiros, né? São 6 experiências em 4 estados brasileiros, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Então, assim, surgiu um texto, assim, bastante rico, né? Bastante produtivo, e para mim foi uma honra receber o convite da professora Cíntia, que ela tem esse poder, assim, né? Que vem de um esforço dela de manter a gangue reunida, né? Eu sempre falo isso, que a Cíntia tem essa capacidade de juntar todo mundo, e ela vem trazendo pessoas já há 15, 20 anos, que ela sempre convida para a gente continuar produzindo em conjunto. E o que é interessante é que ela sempre convida pessoas que estão em diferentes campos, né? Então, eu estou na escola, tem colegas que estão em outras faculdades públicas e particulares. Então, assim, essas experiências, que aí eu vou falar um pouco, né, sobre esse capítulo, que fala da ética lúdica. O que ela traz, né? Primeiro, a ludicidade como tendo o lazer como um lugar privilegiado, né? E, assim, a ludicidade, ela permeia todo o cotidiano. Então, todos os lugares que você permitir que ela esteja, ela vai estar, né? Só que qual ludicidade? E aí que a gente entra na questão da ética lúdica. É uma ludicidade que cobra um olhar crítico, que cobra um olhar, né, na tentativa de uma mudança social. E aí o que acontece de interessante nesse capítulo? Vocês vão encontrar lá quatro textos ligados, 4 experiências ligadas ao ensino superior, né? Tem um TCC, uma na disciplina de formação e 2 de cursos de extensão. E ligados à educação básica, mais 2 textos, um ligado ao ensino fundamental 2 e médio, e um ligado a escolas de faixa etária creche, né? O que é interessante? Que todos esses trabalhos surgiram de lugares onde tem pessoas em formação ou professores em formação continuada, e que eles surtem efeito tanto ali no grupo que está envolvido no trabalho, quanto na sociedade em volta, né? Na comunidade, no entorno, etc. Então, assim, eu queria enaltecer isso e convidar para quem for ler, olhar essas experiências como uma sugestão de onde aplicar as coisas, né? Sabe, o legal, eu estou vendo aqui vários capítulos falando sobre experiências, e eu acho que a experiência traz justamente essa questão, né, de juntar teoria e prática e mostrar que é possível, né? Então, assim, esse mostrar que é possível, que está acontecendo, sai um pouco daquele campo da teoria falaciosa, né, que o Paulo Freire criticava, e entra na prática, de fato, sem ser tarefismo, né? São atividades com base teórica que estão na prática do cotidiano escolar e no cotidiano das faculdades, etc. Vocês vão entender o que o professor está colocando, Sr. Lucas. Eu gostei muito da leitura, de como eles construíram essa reflexão teórica e dessa questão das experiências, e o termo ética lúdica, com a base de um teórico trazendo essa reflexão. Parabéns, Lucas, pelo trabalho desenvolvido por vocês e os seus colegas. Eu amei ler o capítulo de vocês. No meu próximo livro, eu vou botar a experiência aqui de uns 10 colegas que trabalham comigo aqui no Norte Nordeste, para a gente... Eu achei interessantíssima a escrita de vocês. Parabéns. Maravilha, maravilha. Então, agora, eu vou chamar a Valéria. Valéria, nós vamos ter que ser rápido, viu? Depois a Stephanie também, porque a gente começou atrasado, houve uma série de problemas. Peço desculpa a todos vocês. E agora, a Valéria, que disse que ia fazer a apresentação em segundos, certo? Então, minha amiga, seja bem-vinda. Vamos lá.
Olá, boa noite. A voz está meio ruim, mas eu estou aqui firme, viu? Começando a agradecer a presença de todas as pessoas, agradecer também essa oportunidade de participar desse livro, cada um mais bonito que o outro, como disseram já aqui, uma preciosidade para a gente que estuda, né, a cultura lúdica de maneira geral, e todas essas questões. E o nosso capítulo é o Ereponteca, a arte brincar para a reeducação das relações étnico-raciais no cumprimento das leis 10.639 e 11.645. E aí a curiosidade, né, pode já começar a partir do título. Ereponteca. Ere é criança brincar em Yorubá. E pom é brincar em Tupi. Então, nós temos como objetivo, com esse projeto que está em andamento, fazer essa coletânea desses jogos, desses brinquedos, dessas brincadeiras que vêm das matrizes étnico-raciais, sobretudo africanas, afro-brasileiras e indígenas. Então, nós estamos desenvolvendo para também pensar metodologias inovadoras dentro dessa prática da cultura lúdica, da recreação, dentro do campo de artes. Nós desenvolvemos esse projeto na licenciatura em Educação Artística. Eu, a professora Valéria Aquino e a Sara Canto, que é a nossa bolsista. Então, nós, no capítulo, nos preocupamos também de pensar de onde vem essa palavra recreação. E nós, então, distendemos isso dentro desse campo semântico da ludicidade. E é muito interessante quando a gente vai entendendo, a etimologia dos termos que nós usamos, pensando no brincar como vínculo, pensando nessa recreação como algo que vai também mobilizar a ação, e também atividades prazerosas dentro desse nosso cotidiano. E nós trazemos algumas questões também, que são questões que nos movem a pensar o que nós chamamos, esse campo lúdico, de poéticas da existência. Então, nós fazemos essas perguntas e estamos buscando com a pesquisa respondê-las. Como as memórias de jogos, brinquedos e brincadeiras da infância transversalizam essas poéticas da existência, de forma pessoal e de forma coletiva. Como os rastros dessas memórias vão se materializando nesses objetos lúdicos, que muitas vezes chamamos de brinquedos. Que objetos são esses que trazem a arte em si? São expressões de arte, cultura, e o que esses objetos dizem também dos lugares sociais, dos seus processos criativos, dos materiais e dos processos simbólicos. E como essas heranças africanas, afro-brasileiras e indígenas estão presentes nos jogos, brinquedos e brincadeiras que nos formam como pessoas, como brasileiros e brasileiras. Então, é um pouco sobre isso o nosso capítulo. Não vou me alongar, que nós estamos aí em cima da hora, mas, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de trocar e de aprender também com os outros colegas. Muito obrigada, boa noite. Maravilha, professora Valéria. Então, eu vou usar uma saudação para a senhora. Erê, brincar em Urubá. E pom, 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 brincar em Tupi. Então, vocês, por favor, pom, pom, pom sempre. Brincar sempre em Tupi. Olha, que coisa legal. Simbora! Está muito legal, esse capítulo está muito legal. Então, agora, continuando, professora, para a gente encerrar a nossa noite, nós vamos aqui, o nosso querido aí que já está aí, o Alexander, que é o capítulo 19, a primeira infância atrás das grades. Esse trabalho eu amei, viu, Alexander? Muito obrigado. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, Alexander. É um trabalho que sempre me seduziu, até pelas experiências que também eu tive com cárceres privados lá em Barcelona, e eu estou fazendo um projeto que eu quero fazer aqui com um grupo de advogados e advogadas aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, com procuradores e juízes, para trabalhar essa questão nos cárceres privados femininos aqui do estado do Ceará. Então, eu espero que dê tudo certo, e eu vou usar muita reflexão de vocês, como também outras contribuições de outros trabalhos desenvolvidos na Europa e também na América Latina. Eu fiquei muito feliz em ler o trabalho de vocês. Parabéns. Então, vou pedir aí para você
fazer uma convocatória para a leitura do teu capítulo, para a gente convidar essas pessoas. É uma breve resenha, na realidade, depois a Steph também com uma breve resenha do capítulo dela. Professor, seja bem-vindo, Alexandre. Muitíssimo obrigado. Por enquanto, eu gostaria de saber se vocês conseguem me ver direitinho. Porque Estamos vendo você perfeito, está perfeito. Okay. Estamos te vendo e ouvindo perfeitamente. Ainda mais importante é ouvir do que ver, tá? Então, por enquanto, muitíssimo obrigado para o convite e a oportunidade de poder apresentar nosso capítulo, Primeira Infância atrás das grades, considerações sobre o lúdico no contexto de caça materno, em coautoria com Karen, Jefferson, Wander e Naila. Eu mesmo, para me apresentar brevissimamente, sou professor de psicologia na Universidade Federal de Juiz de Fora e me ocupo há décadas de temáticas relacionadas à vulnerabilidade social, especialmente aquelas concernentes às vivências em contextos de privação da liberdade pessoal. E, de fato, o presente contributo visa compreender, por meio de uma revisão de escopo, uma realidade tanto silenciada quanto delicada, ou seja, a condição de permanência de crianças com mais detidas no circuito penitenciário brasileiro, por um lado, enquanto, por outro, entender como as crianças possam acessar atividades lúdicas nas prisões, também durante os horários de visita previstos com os próprios genitores. A ideia inicial surgiu do fato que em alguns presídios italianos, especialmente o complexo penitenciário de Firenze Soliciano, dispõe de uma brinquedoteca ao ar livre, a qual seja crianças que permanecem na prisão com as próprias mães até o máximo de 6 anos, seja aquelas que visitam os próprios pais detidos, que sejam mães ou pais, e durante os horários de encontros semanais, possam acessar e brincar junto com os próprios genitores. E no Brasil, existem atualmente 59 presídios que dispõem de celas adequadas para abrigar gestantes com próprios bebês até os 6 meses de idade. Destas 59 unidades penitenciárias, 50 possuem berçários, mas apenas 6 uma creche, sendo que, em seguida de específicas avaliações pediátrico-forenses, as crianças podem ficar com as próprias mães até os 2 anos de idade. Ainda está tudo certo no áudio? Está me escutando? Tudo certo, professor Lucas. Beleza, desculpa que às vezes, sabe, estou acostumado ainda da época do ensino remoto durante a pandemia, que às vezes trava no tempo. O Lucas é o outro. Fique tranquilo. O mais importante, Alexandre, eu quero muito que as pessoas leiam esse capítulo, porque eu estou pegando no pé de alguns autores, no sentido de não fala tudo, Alexandre, deixa o pessoal ter uma imersão no capítulo de Mas você. sim, de fato, eu estou sendo muito sintético, falei apenas por 2 minutos e meio, tenho 4 disposições. Vai lá, pode ficar à vontade, vamos lá. Então, vou concluir brevemente que, diante dessa situação que acabei de expor, é importante compreender como a comunidade científica aborda o problema, propõe soluções, intervenções e, sobretudo, iniciativas pedagógicas, entre as quais, obviamente, as atividades lúdicas, de um lado, enquanto do outro é muito importante alcançar relevantes mudanças, sejam pragmáticas, sejam paradigmáticas, que visam promover a superação de um modelo correcional e punitivo típico do regime penitenciário, a favor de uma visão interseccional que contempla os direitos e a tutela das crianças como um percurso educacional construtivo adequado, cujo objetivo é uma reinserção social que possa reduzir as possibilidades de recidiva, que infelizmente são particularmente frequentes no contexto criminal, seja no nível nacional, seja naquele internacional. Então, entre as poucas publicações realizadas até hoje sobre o assunto no Brasil, se destacam principalmente 2 vertentes teórico-aplicativas levadas em consideração. A ausência de estruturas e condições para o brincar, e 2, o brincar como mecanismo de apropriação e ressignificação da realidade.
Enfim, sendo que as crianças nascidas e criadas em ambientes prisionais são impactadas por essa instituição total, essa experiência, vivência se torna compreensivelmente prejudicial para o seu desenvolvimento, ou seja, da criança, especialmente considerando as limitações, as hostilidades e as dificuldades extremas que caracterizam esse contexto. Logo, o brincar representa um recurso não apenas construtivo, mas também e talvez sobretudo uma ferramenta de interação entre pais e contexto, que visa enfrentar e abordar de forma multidisciplinar os desafios que inevitavelmente caracterizam a permanência nestes ambientes fechados, silenciados e extremamente violentos. Muito obrigado pela escuta. Tentei ser realmente sintético e ficar dentro dos 4 minutos. Alexander, não, eu particularmente eu adorei o capítulo, me interessa muito. Já tive experiência em intervenções em cárceres europeus, somente na Espanha, Portugal. Então, assim, um trabalho com colegas lá da Espanha e de Portugal. E a questão de umas coisas que a gente tem que evoluir no Brasil, no território nacional brasileiro, é a questão da implementação de playwork, de brinquedotecas, ludotecas, em ambiente de cárcere privado, principalmente nessa questão que você está trazendo com relação à primeira infância, principalmente de 0 a 3 anos, ou a questão de cárcere materno. Eu acho que é uma discussão. Está muito bom o capítulo dos meninos. Tá? Esse capítulo vocês vão amar. Quem tiver acesso ao livro, lê esse capítulo, lógico, todos são maravilhosos, mas é um capítulo que provoca vocês a ressignificar a realidade dos cárceres, tá, do território nacional brasileiro e como a questão do brincar, do lúdico, pode ser o ato de brincar uma ferramenta importante e necessária no desenvolvimento humano, principalmente na educação de valores, ética, moralidade, desenvolvimento cognitivo, motriz. Enfim, é um trabalho belíssimo. Então, acho que a gente tem uma carência enorme dentro de uma política pública, viu, professor? Eu acho que tem que passar por políticas públicas, né, nos níveis estaduais, municipais e no nível federal. É uma coisa que a gente está discutindo muito aqui também em Fortaleza, e a gente fazer um trabalho piloto para ver se a gente aí já tem um trabalho de vocês. Eu acho que a gente tem que sensibilizar, engajar mais, convocar mais profissionais, estudiosos, intelectuais, a trazer reflexão e discussão sobre essa questão dos cárceres, né, de todos os espaços prisionais, seja na questão do aspecto do masculino ou do feminino, cárceres de mulheres ou de homens. Eu acho que o lúdico pode ser uma ferramenta de mediação, de condução, de equilíbrio e de ressocialização, principalmente estimular essa questão afetiva no desenvolvimento dos filhos, não somente bebês e na primeira infância. Então, eu adorei, fiquei muito feliz com o trabalho de você. Obrigado mesmo, obrigado. Eu espero que os leitores gostem desse trabalho, que vão amar, com certeza. Valeu, professor. Muitíssimo obrigado, Marcos. Realmente, obrigado. Obrigado, Alexander. Então, agora nós temos a Stephanie, com a nossa querida professora. Aí nós temos a Stephanie Bruna, temos a Sandra, minha querida amiga, e a Maria Alves. Elas estão trazendo uma discussão sobre a psicomotricidade e o transtorno do espectro autista, ludicidade como recurso terapêutico e educacional. Então, Stephanie, para a gente vai encerrar a nossa noite, nós estamos... Para finalizar. Eu não vou nem falar mais dos meus capítulos, mas eu quero que você traga aí uma convocação para esse capítulo 20, que está muito bonito. Tá certo. Boa noite a todos. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Como foi bom, né, estar apreciando a apresentação de todos os colegas e perceber o quanto, de fato, essa obra está riquíssima, né? Com tanta diversidade de temáticas, de assuntos, todos de altíssima relevância, né, para a gente pensar esses contextos da infância, do lúdico, da recreação. E o nosso capítulo, desenvolvido por mim, pelas minhas professoras orientadoras do meu doutorado, professora doutora Sandra e a professora doutora Maria Alves, né, eu estudo práticas e intervenções com crianças autistas, e o nosso capítulo, que eu vou deixar aqui o convite para que vocês façam a leitura,
ele vai trazer uma discussão sobre a psicomotricidade, né, o desenvolvimento psicomotor nesse contexto, né, das crianças com TEA, e problematizar a importância da ludicidade como um recurso terapêutico educacional. Muitas vezes, quando a gente vai falar de desenvolvimento infantil, o nosso olhar está tão voltado para os aspectos cognitivos, acadêmicos, e a gente se esquece da importância do desenvolvimento psicomotor, o quanto ele é basal, né, na primeira infância, essa relação da criança, né, do corpo com o mundo e de todos os elementos psicomotores que organizam e estruturam, né, o seu desenvolvimento, o tônus, o equilíbrio, a lateralidade, né, a coordenação global, a coordenação fina. E quando a gente vai pensar no TEA, essa condição, né, ele traz alguns déficits, né, ele acarreta alguns déficits no aspecto motor. Então, a literatura vai apontar que dentro do TEA, né, pode existir alguns comprometimentos nesse desenvolvimento psicomotor, tanto voltado a atrasos na coordenação global, na coordenação fina, na orientação espacial, né, tanto até as próprias estereotipias e o padrão repetitivo de movimento. E aí é fundamental a gente pensar em intervenções que sejam preventivas e promotoras desse desenvolvimento. E aí, o nosso capítulo, ele vai trazer, assim, como uma discussão que eu acho que é muito bacana, a gente olhar para fora do ambiente terapêutico. Claro, é fundamental as intervenções clínicas, terapêuticas, com profissionais especializados, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, mas o que a gente quer trazer é a importância da ludicidade como um elemento de estimulação do desenvolvimento psicomotor, sendo utilizado no ambiente naturalista dessa criança. Então, no contexto familiar, no contexto educacional, onde essa criança tem tecido as suas relações, passado a maior parte do tempo. E aí a gente consegue trazer no nosso capítulo uma série de sugestões de práticas psicomotoras que podem ser facilmente exercidas pelos professores, pelos pais, para intervenção com essas crianças autistas e que vai possibilitar e amplificar, né, o desenvolvimento, né, da funcionalidade psicomotora dessas crianças. Então, tá um capítulo super interessante, eu te convido a ler e a descobrir essas atividades psicomotoras lúdicas que podem ser aplicadas aí na sua casa, na sua escola, na pracinha, né, para a gente enriquecer a estimulação dessas crianças, não deixar restrito apenas ao ambiente clínico de consultório. Eu acho que está mudo o áudio, eu não estou ouvindo. Muito obrigado pela participação de vocês, um trabalho belíssimo, como sempre. Sempre a participação da Sandra nos trabalhos da editora Instituto NEC, são trabalhos grandiosos, maravilhosos, e foi muito bom ter acesso ao capítulo de vocês. Então, parabéns a você, viu, Stephanie? Obrigada, parabéns, professor. minha Só referenciar querida a instituição, amiga, mandar um né? abraço para ela, um coração lindo. Ela está assistindo, acredito. Só referenciar a instituição, né, professor? Nós somos de Goiás, aqui da Universidade Federal de Goiás. Eu sei. E a Maria Alves, né? Então, assim, parabéns, meninos, vocês são incríveis. Então, o trabalho está belíssimo. Vocês vão amar esse trabalho. Então, agora, eu vou falar rapidamente, né? Eu vou tentar fechar aqui o capítulo 1, que eu vou falar, porque é o capítulo que eu escrevi juntamente com o professor Jefferson, certo? E o livro inteiro nasceu por causa desse capítulo, né? Porque eu estou agora, nesse momento, afastado para pós-doc, né? Pós-doutorado da Universidade Federal, e aí esse livro nasceu dentro dessa estrutura, nesse arcabouço do meu pós-doc. O meu pós-doc, ele vem trazendo uma discussão sobre analisar as brinquedopraças como uma tecnologia social lúdica para o desenvolvimento regional na ocupação do espaço público infantil. E esse pós-doc está sendo realizado aqui no estado do Ceará. Ele vai ser concluído agora em outubro de 2026, e é no Programa de Pós-Graduação de Desenvolvimento Regional, PRODE, certo? E é dentro do Centro de Ciências Agrárias da Biodiversidade, no campus do Crato, da Universidade Federal do Cariri, na UFCA. Então, assim, esse livro ele vem trazendo um pouco dessa reflexão que seria tecnologia social lúdica, porque a recreação e a ludicidade, o brincar, eles são tecnologias sociais. Como tecnologia social, eles podem trazer contribuições, é uma ferramenta altamente poderosa
poderosa para o desenvolvimento tanto regional como local, e aí ele traz algumas implicações de ordens sociais tanto específicas, né, e soluções inovadoras e participativas da comunidade. Então, a tecnologia social ela vem com uma possibilidade de promover a inclusão social, melhorar as condições de vida e sustentabilidade. Então, a tecnologia social lúdica é um termo que eu desenvolvi dentro desse estudo de pós-doc, que eu chamo de TSL, certo? Então, é um conjunto de técnicas e metodologia de processos e produtos e artefatos lúdicos. Por exemplo, tudo isso que foi comentado aqui, todos os trabalhos, todos os estudos envolvidos por vocês, eles podem estar inseridos com uma tecnologia social lúdica que vai gerar impacto de transformação, não só local, na parte micro e macro, de uma comunidade, de uma sociedade. Então, a ideia da tecnologia social lúdica é trazer um benefício, né? E gerar interações nas populações e nas comunidades que vão se beneficiar com essa tecnologia social lúdica. Então, assim, eu estou muito feliz que isso é um dos produtos do meu pós-doc, que está... E tem outros produtos que eu vou passar lá na frente. O livro que a gente vai lançar é um livro inovador sobre tecnologia social lúdica. Vocês vão gostar muito de saber o que seria essa tecnologia social lúdica, a TSL, e como ela tem impacto na sociedade contemporânea, como uma tecnologia inovadora e de transformação humana. Então, vai ser bem legal, e é isso que a gente traz em cima desse trabalho do primeiro capítulo para vocês, essa tecnologia social, uma tecnologia que a gente coloca que é capaz de estimular a esperança, criar um mundo possível nas crianças, estimular o fim do mundo, criar novas linguagens e também estimular a imaginação, tá, para sobreviver. Então, a ideia dessa tecnologia social é trazer o ato de brincar como uma estratégia cognitiva humana primeira. Então, a tecnologia, para mim, social lúdica, é uma das primeiras manifestações do ato cognitivo e também comportamental e social da manifestação humana. É uma ferramenta indispensável, viu, pessoal? E incrível para explicar e entender, tá? E conhecer o mundo que nós estamos inseridos. Então, vocês vão gostar de ler esse capítulo que foi desenvolvido, que fala sobre o meu projeto, o que eu quero desenvolver dentro desse pós-doc, juntamente com o meu tutor, orientador, meu querido professor Jefferson Antunes. Muito obrigado, Jefferson. E nós temos aí o capítulo final, viu, Stephanie? Você está aí comigo. A gente encerra o capítulo 21, juntamente com a professora Charline. A gente está encerrando o capítulo 21, trazendo uma discussão também bem legal, que vocês vão gostar muito, que foi um trabalho desenvolvido pela professora Charline, que a gente já vem trabalhando isso muito aqui na Universidade Federal do Ceará, sobre a recreação e ludicidade no ensino de ciências, contribuições para a aprendizagem científica. Esse capítulo está muito legal, onde a gente traz uma discussão, a Charline Vládia Silva de Mello, que é uma das organizadoras, eu, que estou aqui falando com vocês, e o professor Gilberto Santos Cerqueira, do curso de Medicina da UFC. Então, a gente vai trazer alguns conceitos, algumas estruturas teóricas sobre essa questão da ludicidade, do jogo, a criança e a ciência. A gente traz essa relação entre a ludicidade e a recreação e o lazer, e o impacto que isso tem em cima do ensino de ciência, no estudo de biologia, química, matemática, enfim, outras ciências também, química, física, etc. A gente apresenta algumas sugestões de jogos e brincadeiras, tudo em cima de QR Code, links, que vocês podem ver diferentes manifestações de experiências lúdicas e recreativas no ensino de ciência, em diferentes territórios aqui do Brasil, de estudos e pesquisa feita por diferentes pesquisadores. Está muito legal. A gente criou um quadro onde vocês podem escanear o QR Code, ir lá no jogo, baixar o jogo, imprimir o jogo, aplicar o jogo, desenvolver o jogo. Então, esse livro vem com essa proposta. Então, a gente vai agora, eu não vou nem falar muito sobre ele, a gente vai para
encerrando a parte final. Eu vou agora me despedir da Stephanie, viu, Stephanie? Muito obrigado pela participação e até o próximo. Boa noite. Até. Obrigado, boa noite. Boa noite. Então, agora a gente vai para a fase final. Aí a gente apresenta o próximo livro que a gente vai lançar, que é Tecnologia Social Lúdica, que é o livro que faz parte do meu pós-doc. Por sinal, o edital está aberto e está terminando a adesão até agora, dia 20. Quem tiver interesse, entre em contato conosco, com o editor Instituto Nexo, faça contato nos telefones que estão passando aí nos banners, aí embaixo, eu vou mostrar no final desse trabalho. A ideia é que esse lançamento desse livro seja em agosto de 2026. É o primeiro livro no território nacional brasileiro que traz essa temática, criando esse tema tecnologia social lúdica. Existem vários trabalhos, várias tecnologias no território nacional brasileiro que vale a pena ser publicado neste nosso livro. Nós temos aí o nosso 6º ECEDIB, que é um evento que a gente vai organizar agora, no dia 28, 29 e 30 de maio. As inscrições estão abertas. Também ampliamos a prorrogação da submissão do trabalho para comunicação oral. Então, vale a pena, já tem 51 trabalhos aprovados, prorrogando, porque tem muita gente querendo participar do 6º Encontro Científico do Dia Internacional do Brincar, organizado pela editora, pelo Instituto Nexo e pelo Museu do Brinquedo de Fortaleza. Daí, o 6º ECEDIB, é só procurar na plataforma Even3. Nós temos aí os anais, que todas as comunicações orais que vão ser apresentadas, elas serão publicados os seus resumos nos anais, e posteriormente vai ter um livro, capítulo completo, só para as pessoas que têm interesse em aderir ao livro da comunicação oral, que vai ser publicada posteriormente ao evento. Esse é o livro que a gente vai lançar posteriormente, que é em agosto, que é o livro, certo, do nosso evento, do 6º ECEDIB. Então, esse livro vai ser lançado aí. E nós vamos lançar também o livro dos convidados, dos palestrantes. Todas as palestras serão transformadas em artigos completos, que serão também publicados. E nós temos aí a nossa editora, onde tem todos os nossos livros em formato e-book. É só escanear esse QR Code, vocês vão se dirigir direto para a editora Instituto Nexo. Lá na editora tem a aba Editora e tem a opção de livros que podem ser comprados em formato e-book e livros que podem ser que são distribuídos gratuitamente. Por sinal, este livro, a partir da próxima semana, já vai estar disponível para baixar na editora Instituto Nexo, lá no site conceitual da editora, totalmente gratuito. Só tem que preencher um formuláriozinho, que é solicitado pela nossa editora, e aí vocês vão receber automaticamente um exemplar do e-book. Tá certo? Então, aí tem os livros que já foram publicados, a gente tem esses outros livros que já foram publicados recentemente, e temos aí os nossos contatos, tanto da editora Instituto Nexo, como também do Instituto Nexo, como também no Museu do Brinquedo de Fortaleza, onde vocês podem conversar conosco, dialogar conosco sobre o que nós oferecemos, o que nós temos dentro dessas duas instituições. O Museu do Brinquedo é um braço da editora do Instituto Nexo, então faça o contato aí também conosco. Então, temos aí o nosso contato, o telefone do Instituto Nexo, o 997, o código 85 Fortaleza, 997-369790, e do Museu do Brinquedo, que é código 85 999540450. Está aí as nossas redes sociais. Então, assim, em breve esse livro estará disponível lá na editora Instituto Nexo. Nós estamos caminhando agora para a fase final do lançamento. Quero agradecer a você, pedir desculpa pelo problema que aconteceu no início. Estava marcado para iniciar às 18 horas, tivemos um atraso por causa de algumas questões de logística para começar a apresentação do nosso livro. Então, peço desculpa a todos vocês. Quero agradecer a todos os autores que participaram deste livro. Meu muito obrigado. Agradecer ao Instituto Nexo, agradecer ao presidente do Instituto Nexo, o Alberto Aragão. Muito obrigado pela confiança que ele tem sempre em nós. Agradecer ao Conselho Editorial, agradecer a todos os autores que construíram de forma coletiva este livro, agradecer também aos organizadores que confiou no trabalho do projeto que a gente desenvolveu, ao nosso querido professor Jefferson Antunes, agradecer a Charlene Mello, agradecer a Cirlane Teixeira. Meu muito obrigado.
tá? A vocês, organizadores, e a cada um de vocês que construíram, tá? O capítulo, os 21 capítulos deste livro. Então, sem vocês, com certeza, esse livro não se transformava em realidade. Então, convoco vocês aí a ler esse livro, é um livro maravilhoso, e quem tiver livro e deseja publicar pela editora Instituto Nexo, entre em contato conosco, seja no formato e-book ou no formato físico, nós estamos à inteira disposição de dialogar com vocês. Eu sou editor-chefe da editora Instituto Nexo, também o presidente do conselho editorial dessa editora, então a gente fica muito feliz em receber contato de vocês, conversar com vocês, dialogar com vocês. Então, até o próximo livro, Tecnologia Social Lúdica, que será brevemente lançado aí para todos vocês em todo o território nacional. Meu muito obrigado, uma boa noite, muito obrigado a todo o apoio logístico do professor Honório, a Ayrton, e a agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam até este momento. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.